Quantos aqui querem um avivamento? Amém? Irmão, nós temos visto os homens, né, o ser humano, enfim, em busca de energético, né? Às vezes a pessoa vai tomar aquele café reforçado para poder ficar mais aceso, né? Ficar mais animado, não é verdade? Fica mais elétrico, é isso? Né? Então, nós evangélicos, nós temos uma linguagem, eu digo evangélico, eu digo assim, o povo do caminho, o povo cristão, nós temos uma linguagem de avivamento. E o que é o avivamento? É você voltar a ter ânimo, amém? E nós vamos aprender nesse pequeno culto aqui, nessas poucas horas aqui, o que é um avivamento, para que é um avivamento, como que eu vou receber esse avivamento de Deus? Porque todos nós, o ser humano, infelizmente, o ser humano ele gosta de novidade. Então nós estamos vivendo num tempo onde tudo é superado. O que era bom hoje, amanhã já não é. Está entendendo? Lança uma moda hoje, lança uma novidade hoje, amanhã já não presta. Tanto que você pode ver, tem um iPhone 1, iPhone 2, iPhone 6, já deve ter até o iPhone 10 e o ser humano já está esperando 11. Né? Porque o ser humano não se contenta, ele está sempre à procura de mais, não é verdade? Então, porque ele quer uma novidade, ele quer algo novo, mas nós servos de Deus, nós temos algo novo, é a própria Bíblia. A Bíblia ela é o livro mais atualizado e mais antigo da face da terra. É o livro mais antigo, mas também é o mais atualizado. É o livro que chega primeiro em todas as informações que você vê pelo jornal. É forte, né? É o livro que chega primeiro em todas as informações que você vai assistir ainda no jornal de hoje. Ela já está a par de tudo. Ela já deixou você inteirado do que vai acontecer. Nós temos visto várias situações aí que está acontecendo no mundo em que não nos surpreende. Pelo menos aqueles que leem a Bíblia não ficam surpreendidos, porque conhecem a palavra, sabem o que vai acontecer. Amém? Então, nós vamos aprender nessa noite de como receber esse avivamento, esse gás a mais para podermos continuar. Ainda mais aqui no Brasil, que precisa. Porque se nós observarmos na história da igreja, a igreja sempre buscava um avivamento e um primeiro amor no tempo da perseguição. A igreja se unia no tempo da perseguição. Que não venha a ser necessário uma luta, uma batalha, uma perseguição, uma prova, para que você seja firme e constante na obra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Abacuque, livro do profeta menor não porque ele é de pequena estatura, mas menor porque poucas folhas, né? No máximo 3 folhas, o livro de Abacuque, são 3 capítulos, então por isso nós chamamos de profeta menor, não porque ele seja pequeno, ou maior ou menor do que os outros, ou que tenha menos valor, não, cada um profetizou na sua época, né? E o profeta Abacuque, ele profetizou também. E eu quero aprender com você nessa noite de como receber um avivamento. E a primeira coisa que aprendemos aqui está no capítulo 1, Abacuque capítulo 3, versículo 1, diz assim, o título diz, oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto. Você já orou em forma de canto? Alguns louvores, algumas músicas, é uma oração a Deus. É uma forma de você orar cantando. Muitos compositores compõem músicas na hora da oração. Quando pensa que não, ele está cantando aquilo ali. Tem gente que tem uma facilidade tremenda de compor música na hora da oração. Então, o profeta Abacuque, ele está justamente orando em forma de um canto. E ele diz assim, ouvi Senhor, a tua palavra e temi.
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da tua misericórdia. O profeta Abacuque está falando: Senhor, eu ouvi, mas para que ele peça o avivamento, ele está fazendo uma coisa que muitos servos de Deus estão deixando de fazer, que é orar. O texto é bem claro, o tema é bem claro, a oração de Abacuque. E essa oração aqui de Abacuque é uma oração que ele pede para Deus avivar a sua obra. E o avivamento começa primeiro em mim, começa primeiro em você. Não adianta eu querer avivar Cachoeiro, eu queria avivar o meu bairro, eu queria avivar a vida dos outros, se eu não me avivar. Eu tenho que me avivar, eu tenho que me alegrar com as coisas de Deus, eu tenho que ter esse avivamento em mim, eu tenho que ser uma pessoa avivada para a obra de Deus. E nós vemos hoje no nosso meio tantas pessoas desanimadas quanto às coisas do Senhor, e animadas para outras coisas. Quando fala de oração, por exemplo, ninguém quer. Nós temos oração aqui terça e quinta, ninguém vem. Só irmão de oração mesmo, né? E tomara a Deus que você tenha o seu particular com Deus no seu quarto. Tomara a Deus que você tenha uma vida de oração com o Senhor no seu íntimo, porque isso é o início do avivamento. Pastor, eu estou fraco, eu estou sem força para ir para a igreja, eu estou sem força para ler a Bíblia, eu estou sem força de fazer a obra do Senhor, eu estou sem força para caminhar. A primeira coisa que você tem que fazer, mesmo sem força, é orar. Ore falando justamente isso para Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu estou sem força. Senhor, eu não suporto mais, eu estou sem força. Senhor, eu não aguento mais, eu estou sem força. Deus, Ele quer sinceridade. Quando você falar para Ele que está sem força, Ele vai te fortalecer. O problema é que muitas pessoas nem arrastando, vai até o Senhor, vai arrastando até Deus e fala: Senhor, eu estou sem força, me socorre, me levanta, me ajuda, me erga, segura na minha mão, me coloca de pé, Ele vai te ajudar. Vá arrastando, vá cansado, mas não deixe de pedir ajuda a Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Porque quando nós estamos fracos, nós estamos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Acabou todo o nosso recurso, acabou toda a nossa força, e somos totalmente dependentes do Senhor. Engana-se alguém que quando ele acha que está forte, que ele chega falando soberano Deus, soberaníssimo, né? Poderoso, grandioso. Deus sabe que é da língua para fora, Deus sabe que é da boca para fora. Deus, Ele quer sinceridade. Não pensa você que você vai impressionar Deus chamando Ele de magnânimo, magnífico, poderoso. Se não vir do coração, não adianta. Eu ouvi alguém orar isso, é legal. Eu ouvi alguém falar desse jeito, eu vou falar também. Deus quer que você ore do jeito que você sabe. E oração já fala, oração vem do coração, oração vem do teu íntimo. Oração não é xerox, oração não é cópia. Oração é o que aconteceu com você hoje. É você dobrar o teu joelho e falar para Deus: Senhor, minha vida hoje, olha, aconteceu isso comigo. Você começar a conversar com Deus. Então a primeira coisa que o Abacuque faz é orar ao Senhor. E na oração dele, ele está declarando o que ele entendeu. Ele está falando para Deus: Senhor, eu ouvi, eu ouvi, eu entendi. A oração, ela provoca um avivamento. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, abre a sua Bíblia aí, vamos acompanhar.
Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um versículo conhecido, é uma passagem bem conhecida da igreja. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se o povo, é o que está escrito aí? Não, está escrito assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meu irmão, quem é cristão aqui? Levanta a mão. Quem é cristão? Levanta a mão. Quem é cristão? Levanta a mão, por favor. Isso, levanta a mão. Quem é cristão aqui? Dá um glória a Deus aí. Quando você fala que é cristão, quando você fala que serve a Jesus, você está falando assim, ó, eu sou o povo de Deus. E Deus está sendo bem claro na sua palavra, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, cristão, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem está falando isso? Quem está falando isso, irmãos? É o próprio Deus. Falando com Salomão, falando no templo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se diz servo meu, se diz cristão, que se diz meus seguidores, que se diz evangélicos, que se diz povo de Deus, se humilhar e orar, peraí, irmãos, se humilhar e orar, se humilhar e conhecer Deus. Quem gosta de ser humilhado? Quem gosta de ser humilhado? Ninguém, né? Mas uma coisa é você se humilhar para Deus. E a Bíblia diz: se você for humilhado, Ele vai te exaltar. Ainda que você seja humilhado pelos homens, Deus vai te exaltar. Mas se é para ser humilhado, eu vou me humilhar na presença de Deus. Aí Ele diz ali, ó, e buscar a minha face. Então, três coisas: se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face. 4. Se converter dos maus caminhos. 4 coisas: tem que orar, se humilhar e buscar a face de quem? De Deus. Tem pessoas, irmãos, que até oram, mas a oração dele ou dela é uma oração interesseira. É só para coisas terrenas. Ela gasta meia hora orando para Deus dar um carro para ela. Ela gasta meia hora orando para Deus dar um marido para ela. Ela gasta meia hora orando para Deus enriquecer ela. Mas não gasta meia hora orando para pedir a face de Deus, a presença do Senhor, os mistérios da Bíblia, para Deus dar ferramenta, para Deus capacitar a obra, para Deus envolver ela com o Espírito Santo, para Deus renovar. Não ora. É ou não é? Aí fala assim: eu sou uma mulher de oração. Porque você ora pelos teus interesses, não pelos interesses de Deus. E ali está bem claro: buscar a minha face. Você vai dobrar o joelho, você vai orar, você vai buscar e vai buscar outra coisa a não ser a face de Deus, a presença dele, conhecer mais a Deus, falar sem medo: Senhor, se revela para mim. Se revela para mim, Senhor. Fala comigo esta noite. Me acorda de madrugada. Senhor, eu tenho lido a tua palavra e eu não estou entendendo nada. Isso é oração, irmão, que nós temos que fazer para Deus, questionando as coisas que nós não entendemos. E tem gente que acha que está orando, mas está orando só pelas coisas terrenas. Aquele menino, Senhor, eu gosto dele, ele gosta de mim. Faz ele gostar de mim, Senhor. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Está entendendo? São orações interesseiras. Orações que só satisfazem a nós mesmos. Agora Deus gosta quando você entra também na presença dele, que você vai buscar ele. Quem aqui
gosta que alguém busque você só por interesse? Quem é que gosta de ser colega de alguém só por interesse? Fulano de tal é minha amiga, minha colega, mas só porque você tem um carro. Fica sem carro você vê. Não, fulano de tal é gente boa pra caramba, só porque ele leva você para comer um lanche de vez em quando. Mas deixa ele parar para você ver. Assim a gente faz com Deus. Deus é um cara, Deus é magnânimo, Deus é poderoso, eu amo Deus, só porque Ele faz as coisas que você gosta. Mas você tem buscado a face dele mesmo? Se interessa por Ele? E buscar a tua face, Senhor. Hoje eu não saio desse quarto se o Senhor não falar comigo. Eu não saio desse quarto hoje se eu não receber algo novo da tua parte. Nós vemos tantas pessoas subindo o monte, nada contra, mas está subindo o monte para quê? Para suprir os seus desejos terrenos. Moisés, quando subiu o monte, ele buscava os interesses de Deus. A Bíblia é bem clara: buscai primeiro o Rei dos céus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você busca a face de Deus, Deus vê o que você necessita e precisa. O problema da igreja hoje é que ela está mudando, está invertendo os valores. O que me interessa está em primeiro lugar e Deus está em segundo lugar. Esse é o problema da igreja. Então Abacuque, ele está falando aqui, a sua oração, ele está falando: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Não é o que está escrito aqui? Ouvi a tua palavra, versículo 2. Ouvi a tua palavra. É a segunda coisa para um avivamento acontecer. A primeira é o quê? Qual é a primeira, igreja? Qual é a primeira coisa que tem que fazer para o avivamento acontecer, igreja? Não me faça passar vergonha, que está gravando. Orar. Repita comigo: orar. Catuca seu irmão e diga: você tem que orar. Catuca sua irmã e diga: você tem que orar. Orar e buscar mais a face de Deus. Porque quando você ora só buscando as coisas terrenas, você se enfraquece, porque você não está buscando aquele que pode te fortalecer, que é Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na linguagem original, suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei estar bem com a vida, sei estar de mal com a vida, eu sei estar rico, eu sei estar pobre, eu sei estar na abundância, eu sei estar na pobreza, eu sirvo a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, eu sirvo a Deus porque Ele é Deus e pronto, acabou. É isso que Paulo está falando. Paulo não está falando de uma força física, que ele pode levantar um caminhão com duas mãos, não. Ele está falando que ele pode sair peitando tudo por aí, não. Pode todas as coisas. O cara está com uma metralhadora, uma R15, um fuzil, um tiro, tu vai lá, tu vai tomar um tiro. Está entendendo? Ele está falando assim: não importa, pode ter fofoca na igreja, pode ter divinice, pode ter contenda, porque a igreja é imperfeita, pode dar a maior bagunça no grupo que eu estou, mas eu estou aqui por causa de Jesus, eu suporto isso. É isso aí. Ele está falando assim: ó, eu não sou um crente melindroso, eu sei em quem eu tenho crido. Então ele diz aqui no versículo 2: ouvi a tua palavra. A segunda atitude que nós temos que ter, diga para o teu irmão, a tua segunda atitude para que o avivamento aconteça é o que, igreja? É o que, igreja? Fala, gente. A segunda atitude é o que? Meu Deus, me perdoe, gente, vocês estão assistindo aí. Ouvir a palavra de Deus.
ouvir a palavra do Senhor. É um ensinamento, ele está aqui para aprender, amém? Eu estou brincando com você, mas você está aqui para aprender nessa noite, amém? Louvado seja Deus. O avivamento é a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Abra aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Podemos ler? Hebreus capítulo 3, versículo 2, diz assim: sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés, em toda sua casa. Agora abra aí no livro de Neemias, capítulo 8, e deixa aberto aí. O avivamento de Judá nos dias do rei Josias só se deu depois que o sacerdote Ilquias anunciou: achei o livro da lei na casa do Senhor. Diga para o teu vizinho assim: avivamento sem Bíblia não existe. Avivamento sem Bíblia é fogo de palha. De vez em quando eu vejo umas vigílias por aí, que a palavra é pregada às 5:30 da manhã, 40 minutinhos, e o resto é só rodopio, é puro daqui, puro dali, é gritaria, e nada mais. E a vigília foi uma bênção. 6 horas, 5 horas de pula-pula, de gritaria, 5 horas de movimento, nada contra, eu também sou pentecostal, gosto, mas sem palavra não há avivamento. Porque um verdadeiro avivamento vai trazer mudança de vida. Não adianta nada eu passar uma noite toda na vigília e nada acontecer comigo. Pelo menos parar de fumar eu tenho que parar. Eu tenho que mudar. Alguma coisa tem que acontecer. Eu passei 6 horas buscando a Deus. Aí a pessoa fica a vigília toda 6 horas, no mesmo dia é a mesma coisa. Vai para o trabalho, já começa resmungando, já fica irado, já perde a paciência. O que adiantou? Adiantou nada. Amém? Adiantou nada. Então, avivamento sem palavra não é avivamento. Então, Abacuque está falando: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Quantos ouvem a palavra do Senhor? O Espírito Santo ele fala assim: ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas irmão, nós sabemos, quem tem ouvido ouve. Quem tem ouvido ouve. Participa, quem não tem? Mas ele está falando aqui de praticar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, pratique o que o Espírito Santo falou nessa noite. Porque não adianta só ouvir. Eu ouvi uma palavra, que palavra linda, que maravilha, Deus falou naquele lugar. Aí na hora de praticar, não pratica. Não adiantou nada. Caramba, o culto foi uma bênção, Deus bradou naquele lugar. Eu nunca vi Deus falar daquele jeito. Aí na hora de praticar o que Deus falou, não pratica. Só empolgação. Está entendendo? Então o profeta ele está falando com Deus: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Coisa boa é quando você ora a Deus dentro da palavra. Senhor, a tua palavra diz. 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 Você sabe quando o advogado ele vai na promotoria, vai no juiz, ele apresenta argumentos dentro da lei para favorecer aquela pessoa que ele está defendendo. E quando ele tem argumentos suficientes para
para favorecer aquela pessoa, aquele réu, ou aquela pessoa que contratou ele vai dentro daquilo ali, não foge daquilo ali, é dentro da lei. A lei dá brecha para isso, e o juiz tem que acatar. Amém? Então o advogado, olha, vamos entrar com essa petição, porque essa petição, essa forma de agir está errada. A lei manda ser dessa forma. Ele vai, faz uma petição, ele prepara o documento ali, e aí derruba aquela outra situação ali. Então, quando você vai dentro da Bíblia, tu vai falar para Deus: Senhor, a tua palavra existe. Deus vai falar assim: você conhece a minha palavra, você me ganhou com a minha palavra. Já viu quando teu pai faz a promessa para você? Papai faz a promessa para você? Você chega: pai, você prometeu aquele dia, hein? Ontem aconteceu uma coisa interessante no grupo dos jovens. Eu falei com a irmã, ela falou que ia fazer aniversário, né? Eu falei, ela pediu uma coisa simples, não é uma coisa muito cara, uma coisa simples. Eu falei assim: olha, pode deixar que eu vou te dar, coisa simples. Mas ela ficou tão feliz, tão alegre com aquilo ali. Eu falei: caramba, se fosse uma camisa do Dalina, né? R$400, R$300, mas é uma coisa simples, um copinho de açaí. Mas ela ficou alegre, está entendendo? O que ela quer, pai. Ficou alegre. Você fala assim: poxa, um copinho de açaí, né? Mas o que ela pediu, ela ficou alegre. E não somente isso, ela falou assim: pastor, muito obrigado. Eu até botei assim, ó, isso que é fé. Nem recebeu, já está agradecendo. Está entendendo? Então quer dizer, ela pode chegar para mim: ó, pastor, o senhor prometeu, hein? Porque ela sabe a promessa que eu fiz para ela. Quando você lê esse livrinho preto aí, ó, quando você lê essa Bíblia que você não abre, quando você lê esse livro aí que está na tua mão, e você começa a aprender das promessas de Deus, aprender do diálogo do Senhor, e quando tu vai conversar com Ele, você conversa com Ele dentro da sua palavra, daquilo que Ele já falou, Deus vai falar assim: ela conhece a minha palavra, ela sabe o que eu quero, ela está dentro do meu querer, ela está falando, porque a Bíblia diz: aquele que me ama, guarda as minhas palavras e as pratica. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. A palavra do Senhor diz: se você amar Ele, guardar a sua palavra, você pode pedir tudo que você quiser, que Ele fará. Mas há o que? Há um contexto. Não, a tua palavra diz que tudo que pedir no teu nome, Ele receberá. Não, tem que obedecer a palavra. Aquele que me ama, obedece a minha palavra e pratica. Então, igreja, olha como é que é. Como é que você vai orar a Deus se você nem conhece Ele? Como é que você conhece a Deus? Lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, Ele se revela para você. Irmãos, nós temos um privilégio tão grande. Quem aqui já leu o poema Os Carros do Monte Andrade? Quem já leu? Quem já leu aqui várias histórias bíblicas do colégio, né? Fala aí, se explica para amarelo, tantas outras aí. Mas você não leu. Quem aqui já leu um livro com o autor está do teu lado? Já leu um livro onde o autor está do teu lado? Já? Só a Bíblia faz isso. Você leu o livro chamado Bíblia? Esse livrinho aí, ó, o Espírito Santo está assim, ó. Glória, aleluia. Ó, isso aqui, ó, é assim, assim, assim. Isso aqui foi quando o Espírito Santo ele vai te falar. Quando você chama o autor para conversar, como é que você escreveu isso aqui? Aonde você estava quando você escreveu isso aqui? Ele vai falar. Isso aqui eu estava num acampamento. E de repente eu tive aquela inspiração e eu comecei a escrever aqui, e tal. Agora o Espírito Santo é a mesma coisa, meu irmão. A Bíblia foi inspirada por ele. Então você chega, quando você for ler essa Bíblia, tem que falar com ele. Autor chamado Espírito Santo, me ensina a ler a tua palavra, me faça entender a tua palavra. Meu irmão, tu vai ver o que vai acontecer. A Bíblia, ela vai saltar diante dos teus olhos. É por isso que muitas pessoas lê essa Bíblia e não entendem, porque não chamam o autor para ler junto. Diga para o teu vizinho: a partir de hoje,
Quando você for ler a Bíblia, chama o autor para ler junto com você. Você podia aplaudir, mas domingo se aplaude. Aleluia. O avivamento no tempo do rei Josias só aconteceu por isso. Ele achou o livro da lei na casa do Senhor. Diga para o teu irmão, vê se você acha o livro nessa noite, chamado Bíblia. Você passa, ele está na tua estante, está na igreja, muitas das vezes. Já levei alguns para o presídio. Você esquece aqui. Quase que uma foi também, ainda bem que eu achei o nome. Falei, que Bíblia é essa? Quando eu comecei a procurar, achei o nome lá. Falei, que pena. Bíblia boa, bonita. Já ia doar ela para o presídio. Então, quer dizer, você não dá tanta importância. É normal, às vezes você esquecer, mas tem gente que esquece mesmo de propósito, né, irmão? Não é todo também? Né, irmão Joel? Não é? Às vezes é distraído mesmo e tal. Normal, eu também já esqueci. Mas você está com ela na sua casa. O livro está lá. Você quer o avivamento, mas não pega o livro para ler. Não pega, está ali, ó. Você está com problema, você está com uma situação complicada e você não pega o livro para ler. E Deus está falando assim: lê minha palavra, lê minha palavra, quero falar contigo. Aí é mais fácil você ligar para o profeta, né? Do que falar com o próprio Deus, Deus do profeta. Ele falar com você, te explicar na palavra. A partir de hoje, irmão, eu vou te falar uma coisa: você nunca mais vai olhar a Bíblia como você olhava antes. Quando você lê a Bíblia, Deus vai saltar as revelações diante dos teus olhos. Tu vai querer pegar a Bíblia e comer. Vai querer ler, mastigar. Tu vai ficar ansioso pela palavra de Deus. Não veja a hora de ter um tempo para ler a palavra. Não veja a hora. Irmãos, é tremendo. Eu e minha esposa uma vez, nós pegamos um livro para ler, um livro muito complicado, mas um livro curioso. Ele tinha 1000 páginas, 2 volumes, 500 e 500. Nós começamos a ler. E eu li um pouquinho, ela li um pouquinho. Dentro de uma semana devoramos esse livro, porque não dava. Eu tive uma coisa, queria ver outra já, e é bom, porque tinha a palavra de Deus nele, entendeu? Tinha a Bíblia dentro dele. Então, foi bom. Eu quero ver isso aqui, como é que vai ser, né? Então, o próprio Espírito Santo, ele vai te falando, vai te colocando ali a par dos assuntos que está ali, quando você pensar que mesmo que está mergulhando. Irmão, aqui, vou perguntar só essa vez aqui para você, tá? Não vou te perguntar muito não. Quem aqui já perdeu a noção da hora na frente do computador? Levanta a mão aqui, levanta a mão, levanta a mão. Eu vou fechar o olho, levanta a mão. Já, levanta a mão, eu vou fechar o olho. Já perdeu a noção da hora? Caramba! Quem é que já perdeu a noção da hora quando está no celular, no Facebook, no WhatsApp? Levanta a mão, vou fechar a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Vou ficar só com uma aberta. Sinceridade. Quem aqui já deixou queimar comida? Arroz, feijão, carne, por causa do computador? Levanta a mão, seja sincero. Olha lá. Seja sincero. Você viaja, né? Agora, né? Baixinho. Quem aqui já perdeu a noção do tempo lendo a Bíblia? Não, perder a noção do tempo. Você começar de manhã, esquecer de almoçar. Caramba, nem almocei. Abando quer, nada. Espírito Santo de Deus, coloca isso no teu povo. Eu sei que muitos aqui já perderam a noção do tempo até para comer. Caramba, já é 2 horas, nem senti fome, porque está em frente do computador. Que você possa perder a noção do tempo agora, lendo a palavra de Deus. Que seja tão gostoso para você ler a palavra do Senhor, que você perca a noção do tempo. Ainda que você deixe o arroz, o feijão, o macarrão, a carne queimar, mas pelo menos você está lendo a Bíblia e é por uma boa causa. Meu irmão. E queimei a carne, mas eu estava lendo a Bíblia, não tem problema, eu estava lendo a palavra. Queimei o feijão, mas eu estava no Facebook, aí você perdeu
2 vezes. Queimei o feijão, mas não estava. Eu comia a carne, mas eu estava no Facebook. Perdeu, gente. Perdeu. Agora você está lendo a Bíblia, está mastigando, aí você está lá, caramba, a carne. Que seja assim na sua vida a partir de hoje. Meu Deus, esqueci daquele compromisso com aquele colega. Caramba. Que bom, né, irmãos? Que bom, aleluias. O avivamento nos dias de Esdras e de Neemias se deu também através da leitura expositiva da palavra do Senhor, onde nós vamos ler agora. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias capítulo 8, perdão. Capítulo 8, a partir do versículo 1. Isso aqui é forte. E chegando o 7º dia do mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender os ouvidos de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estava em pé junto a ele, a sua mão direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e a sua mão esquerda Pedarias, Misael, Milquias, Azum, Azabadana, Zacarias e Messilão. O nome para você botar no seu filho, hein? Olha que bênção, hein? Ô glória! Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Voltar, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Por isso que em algumas igrejas tem esse costume de, quando ler a Bíblia, se colocar de pé. Eu costumo falar o seguinte: não adianta ficar de pé e ficar conversando. Então é melhor você ficar sentado com reverência, quietinho, ouvindo a palavra do Senhor. Então eu falo assim, coloca o teu coração de pé, reverência à palavra do Senhor. Vamos lá. Ele louvou ao Senhor, um grande Deus. E todo o povo respondeu amém. Amém quer dizer assim seja, concordância. Levantando as suas mãos, inclinando suas cabeças, e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Seletai, Odias, Maceias, Quelidas, Azarias, Zobadabe, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem chorei, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras de lei. Alabando na calabácia. Que nós possamos voltar a chorar lendo a palavra do Senhor. Que nós possamos voltar a sentir emoção, porque você não é robô, lendo a palavra do Senhor. E quando você estiver lendo a Bíblia, você venha estar se banhando em lágrimas, porque você viu algo lindo da parte do Senhor, porque Deus falou com você. É como se você tivesse sido transportado para aquele momento, para aquela hora. Que assim seja na tua vida a partir de hoje. Alabando que a pastora alabada. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm.
preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não nos entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos com essa palavra. E quando nós estamos falando aqui de chorar, não é chorar de tristeza, é chorar de alegria, porque você está na presença do Senhor, porque você está sentindo Ele, amém? É isso, louvado seja Deus. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-nos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Oh Espírito Santo, tu me dás entendimento. Oh, esclarece a tua palavra para nós nessa noite. Que a tua palavra ela venha ser clara. Abre a porta da tua palavra para a tua igreja. Abre a porta da tua palavra para o teu povo nessa noite. Abra aí a sua Bíblia. Aleluia. No Salmo 119, versículo 25. Oh glória. A palavra do Senhor diz que Pedro, pregando a palavra, meu irmão, a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo. Não havia corinho, não tinha nenhum tamborim, nenhum teclado, nenhum fundo musical. Era somente a palavra que era pregada. E quando ele pregou a palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra do Senhor. Que assim seja nessa noite. Que aconteça um grande avivamento na tua vida, só porque você está ouvindo a palavra do Senhor, só porque você está ouvindo a voz de Deus nessa noite, através da sua palavra, que a sua vida venha a ser avivada, que haja um grande avivamento na tua vida espiritual. Estou sentindo aqui esse avivamento, estou sentindo essa glória de Deus aqui, meu irmão. Oh Espírito Santo, eu não sou movido a tambuque, eu não sou movido a tamborim, eu não sou movido a bateria, a guitarra, a piano, eu sou movido pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Nada contra, eu gosto do tambor, eu gosto da bateria, eu gosto do pandeiro, mas eu amo a palavra do Senhor. Oh Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite. Aliando com Manassé, Meneirabacia. Salmo 119, versículo 25, diz assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me, me dá vida, aviva minha vida, aviva minha intimidade contigo, segundo a tua palavra. Oh Espírito Santo, oh, Rabadu que as pega praça. Cadê os irmãos batizados com o Espírito Santo? Cadê os irmãos batizados com o Espírito Santo? Deixa Deus te usar. Ele está aqui nessa noite. Oh, Rabadu que ele é pastai. Guarde isso, meu irmão. Desconfie de homens, mulheres ou quem quer que seja que dizem que tem intimidade com Deus, porém não ama, não tem intimidade com a palavra do Senhor. Desconfie de pessoas assim. Desconfie de pessoas que dizem que têm intimidade com Deus, uma profunda intimidade com o Senhor, mas não tem intimidade com a palavra. Quando fala de palavra, começa a conversar, começa a sair lá para fora, acabou de tocar, acabou de cantar, e fazer um showzinho, vai lá para fora. Porque fez o showzinho, acabou de cantar, vai lá para fora. O resto não interessa. O que interessa é só esse momento aqui. O momento em que eu estou proporcionando, o momento em que eu estou cantando, eu estou louvando. Na hora que está na palavra, eu estou um pouco ministrando o que está acontecendo. Desconfie de pessoas assim, que promove grandes avivamentos, entre aspas, mas não gosta da palavra de Deus. Só tem uma pessoa que não gosta da palavra do Senhor, é o diabo.
Desconfie, fique ligado. Comece a observar a partir de hoje. Salmo 119 ainda. Vamos lá. Lá no 38. Abre aí. Salmo 119, 38. Vamos ler até o 40. Oh Espírito Santo. Oh glória. Eu estou sentindo ele aqui, meu irmão. Glória, glória, glórias. Abre aí. Glória a Deus. Primeira coisa que aconteceu para que o avivamento viesse: oração. A segunda coisa, ouvir a palavra. E a terceira coisa, temi. Terceira coisa, temi. Salmo 119, versículo 38. Diz assim, ó: confirma, Senhor, a tua palavra a teu servo, que é dedicada a teu temor. Desvia de mim o opróbrio, que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Oh glória! Tenha temor de Deus. Quando você tem temor de Deus, você não peca. Quando você tem temor de Deus, você anda na linha que Ele quer. Coisa horrível é quando você perde o temor de Deus. E quando eu falo temor, não é você ficar com medo. Não, temor é respeito. Respeitar a Deus. Respeitar Ele. E por respeito a Ele, você amá-lo, você deixar de fazer algumas coisas e fazer outras que agrade a Ele. Porque não adianta deixar de fazer algumas coisas que não agrada a Deus e também não fazer nada para agradá-lo. Amém? Tem muita gente que tem que fazer tanta coisa. Eu deixei de beber, deixei de fumar, eu deixei disso, deixei daquilo outro, mas não fazendo o que é para Deus? Nada. O temor do Senhor, veio sobre os ninivitas, levando eles ao arrependimento no pó e na cinza. Isso aqui é quando Jonas, o pregador fujão, vai pregar em Nínive, e ele prega uma mensagem relaxada, porque ele deveria demorar um tempo pregando a mensagem, mas ele pregou rápido. Ele fez em 3 dias. Ele andou rápido lá, pregando a palavra, acreditando que o povo não ia ouvir e não ia se converter. Mas aconteceu justamente o contrário. Os ninivitas ouviram a palavra do Senhor, proclamaram jejum em toda a cidade, se arrependeram e Deus mudou a sorte da cidade. Temor. O temor, o respeito nos muda, nos transforma. O povo de Nínive era um povo cruel, semelhança ao que você está assistindo aí lá fora, mais ou menos. Pessoas que tinham como decoração na sua casa os cadáveres que matavam. Na porta da sua casa era cadáver, era caveira, tapetes, era as obras de arte, era esculturas de pessoas que eles mesmos matavam. Olha a crueldade. Mas Deus mudou o coração desse homem. Você conhece alguém ruim? Conhece alguém que é ruim assim? Deus pode mudar o coração dele. Porque a palavra do Senhor diz que Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Não há ninguém nessa terra que Deus não possa mudar. Ninguém. Ele muda. Ele muda. Então Nínive, ele se converteu porque buscou arrependimento no pó e na cinza. Dobrou o joelho, clamou o Senhor, mandou até os animais fazer jejum. Me come. E Deus mudou a sorte deles. A sentença que viria não veio. Jonas não gostou muito, mas isso é outra história. Porque nenhum profeta, o profeta quer que a palavra dele se cumpra, Mas tem hora que Deus muda. Tem hora que Deus muda. E o profeta tem que entender isso.
Buscar a misericórdia de Deus é fundamental para um avivamento. A quarta coisa que nós precisamos para um grande avivamento é buscar a misericórdia de Deus. É pela misericórdia do Senhor que não somos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, meu irmão, Deus já tinha nos consumido há muito tempo. Porque se nós fazemos uma comparação entre o mundo dessa época e Sodoma e Gomorra, nós estamos muito pior do que Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra não tem os milagres que está acontecendo no nosso meio. Sodoma e Gomorra não teve o Filho de Deus que morreu por ela. Nós temos. Sodoma e Gomorra não tem a graça que nós temos. Então nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Nós não somos consumidos. Nós não somos mortos, igual aconteceu em Sodoma e Gomorra, pela misericórdia do Senhor. É por ela que nós não somos consumidos. A quarta coisa é o que? Misericórdia. Jeremias, ali no livro de Lamentações, nós sabemos que Jeremias é o profeta chorão, mas ele é um profeta chorão, mas ele não é egoísta. Ele não está chorando por causa da esposa dele, ele não está chorando por causa da tia, ele não está chorando por causa do emprego dele, ele não está chorando por causa do carro que ele não tem, ele não está chorando por causa da casa que ele não comprou, ele está chorando por causa do povo de Deus. Ele está chorando por causa das pessoas. Alguns dele ele nem conhece, mas ele está chorando por ele. E esse profeta chorão, ele chora tanto que ele chega a falar assim: eu estou chorando, mas eu sinto que as minhas lágrimas estão acabando, eu não posso mais chorar. Não tem mais lágrimas. Ele fala: quem dera, oxalá, que a minha cabeça fosse um mar de águas. Oh glória! Eu choraria mais. Isso é um profeta do amor. Chorar por alguém, chorar pelas almas, chorar pelas vidas. Hoje nós assistimos tantas pessoas aí, né? É bandido, levou um tiro, morreu. Ah, bandido. Você fica até bem assim, né? Fulano e tal morreu, 16 anos de idade, ele morreu. Aí você fica, caramba, 16 anos de idade. Você fala assim, mas estava roubando não sei o que anos de idade. Ah, tá bom. É assim, não é? A misericórdia sai na hora. Já vai tarde. Sim ou não? Hã? Ele estava indo para a escola. Ah, tadinho. Estava indo para a escola. Mas nós esquecemos, irmão, que são almas que estão indo para o inferno, que estão morrendo. São vidas que foram ceifadas na flor da idade. Tinha todo o futuro pela frente. Mas a mídia, todo dia bombardeando, violência, você fica cauterizado e não tem sentimento. Eu lembro na cidade onde eu fui criado, não vou falar o nome, né? Onde eu fui criado, lá era terrível. De vez em quando você encontrava alguém morto lá, mas ninguém ficava perto. Era 1, 2 no máximo. Aí o tempo foi passando, botava aquele monte de vela em volta, né? Ali, ninguém chegava, ficava aquele temor assim. Hoje nem vela bota mais, né? Lembra? Ficava um montão de vela no morto assim. Hoje nem vela coloca mais. Muito mal coloca um pano para cobrir, né? E fica todo mundo assim, ó. Não tem mais aquele temor que podia ser ele ali. Ninguém se coloca mais no lugar daquele morto. Ninguém se coloca mais no lugar daquela vida. Nós somos cauterizados, entendeu? Está normal. Fulano está levando um tiro ali. Levou um tiro, né? Não fez mais nada. Jeremias não. Jeremias ele chorava. Eu louvo a Deus pelas pessoas que ainda choram pelo seu próximo. Eu louvo a Deus pelas pessoas que ainda choram, se preocupam com o bem, além do seu próprio bem.
umbigo, né? Amém? Verdade. As pessoas se preocupam com si próprio, com suas causas, mas não choram por ninguém. Jeremias, profeta chorão, ele escreveu um livro só de lamentações. E olha só: eis que eu tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Olha isso aqui, né? Levítico capítulo 3, versículo 22. Abre aí, Dona. Levítico não. Lamentações, perdão. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Abre aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, glórias. Diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Oh, aleluia. Oh, glória. Deus é misericordioso, e as misericórdias não têm fim. Pense nisso. Você não foi consumido, não é porque você é melhor que a pessoa comum, não, você é pior do que ela, mas é a misericórdia de Deus sobre você. A misericórdia do Senhor está sobre mim, está sobre você. Você não morreu, não é porque você é bonitinho, não, é porque a misericórdia do Senhor é sobre a tua vida. Você não morreu, não é porque você é bonzinho, não, é porque a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. Só por isso, mais nada. Então, para que aconteça o avivamento, nós temos que buscar a misericórdia de Deus. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Tem um louvor que diz: enquanto eu dormia, a tua misericórdia me observava. Enquanto eu dormia, enquanto eu estava sedada, a tua misericórdia me observava. Já dormiu com alguém te observando? Já acordou com alguém olhando para você assim? A misericórdia do Senhor te olha todo dia, toda hora, a todo momento, a todo instante. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9. Já estou caminhando para o fim. Aviva, Senhor, a tua palavra, a tua obra. Aviva-nos com a tua palavra nessa noite. Aviva-nos com a tua palavra nessa noite. Olha bem, olha bem. 2 Crônica 30, versículo 9. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que o levaram cativo, e tornarão a essa terra, porque o Senhor vosso Deus é Deus misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vós converterdes a Ele. Lembra do início? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha paz e se converter em seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Sim? Avivamento faz isso. Avivamento é o transbordar da misericórdia divina sobre nossas vidas. Pois o avivamento sempre acontece quando o povo está na sua pior condição espiritual. Para sermos avivados, precisamos ser fruto da misericórdia, bem como devemos frutificar a misericórdia. Essa é a razão pela qual não pode haver avivamento sem misericórdia. Conclusão: o avivamento consiste em nova vida espiritual, transmitida aos mortos, de nova saúde espiritual, transmitida aos vivos, e atinge a todos no lugar em que acontece. Nós tivemos um avivamento
O mais conhecido até agora, depois do Atos dos Apóstolos, é o avivamento na Rua Azusa, onde através de um homem Deus mudou uma cidade. Já pensou, meu irmão? Por causa de você Deus mudar o teu bairro? O avivamento começa aqui, ó, dentro de nós. Um homem. Rua Azusa tinha vários prostíbulos, vários bares, várias mercearias. Fechou todas elas por conta do avivamento que aconteceu na vida de um homem e contagiou toda aquela rua. Eu quero profetizar que nessa noite o avivamento vai começar por você, vai contagiar a tua família, vai contagiar o teu colégio, vai contagiar o teu trabalho e vai contagiar o teu bairro. Um avivamento nas condições que nós vemos aqui. Primeiro, oração. A partir de hoje, ore ao Senhor para que Ele avive você. Segundo, um avivamento tem que ser através da palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Terceiro, tema a Deus, tenha temor de Deus, respeita o Senhor. Quarto, a misericórdia. Seja uma pessoa de misericórdia. A palavra do Senhor diz: na medida que você medir, Deus vai medir você. Simples assim. Se coloca de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o Deus de Israel, aquele que vive e reina para todos.